Para surpresa de 0 pessoas, o Cruzeiro se classificou para a semifinal da Copa do Brasil. Com um placar de 4-0 no agregado, o Cruzeiro eliminou seu maior rival, o Atlético Mineiro, e, na minha opinião, é o favorito a levantar essa taça. Eu sou a Clay, jornalista em formação, e hoje a gente vai falar sobre a classificação do Cruzeiro e sobre o momento que a equipe vive. Deixe seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário, hype esse vídeo se tiver opção, ativa o sininho e vamos lá para os pormenores do assunto. Gente, depois que o Cruzeiro ganhou do Galo no jogo de ida por 2-0 lá na Arena MRV, eu fiz um vídeo aqui falando sobre o jogo e teve gente que inclusive disse que eu tava sendo soberba, que eu tava sendo clubista, né, sendo que nem pro Cruzeiro eu torço, isso aqui é uma análise puramente racional e também jornalística, eu tô fazendo comentários numa boa, baseado naquilo que eu vejo. E quando eu disse que o Cruzeiro estava praticamente classificado e que a fatura estava praticamente liquidada, eu não tava falando isso com nenhum tipo de soberba, e sim baseado naquilo que eu estava vendo em campo de ambas as equipes. A gente tem um Galo que, na minha opinião, errou na montagem do elenco, pegou refugos aí de vários times brasileiros e montou aquele time que a gente vê, e que, incrivelmente, né, esses jogadores até que não jogam mal, mas não jogam bem o suficiente para fazer com que o Galo faça jogos extraordinários. Muito pelo contrário, no Campeonato Brasileiro, inclusive, o negócio tá feio, né? Então, tem esse momento do Galo que eu acho peculiar, eu acho o elenco mediano, não acho que é um bom elenco, e em contrapartida você tem o momento do Cruzeiro, que é um momento muito bom. Depois de um início de ano conturbado, turbulento por conta dos reforços de luxo que chegaram, por conta do Fernando Diniz, que não deu conta de treinar bem esse time, com a chegada do Leonardo Jardim, o time do Cruzeiro evoluiu muito e está vivendo uma belíssima fase. É o vice-líder do Campeonato Brasileiro, muito perto do Flamengo, tá? Não é uma distância muito grande. O Flamengo, inclusive, se não abrir o olho nessa história de ficar jogando Libertadores e talvez ficar até poupando time no Brasileiro, pode ver o Cruzeiro encostar. E na Copa do Brasil, não tem jeito, é o rei de Copas. São 6 títulos de Copa do Brasil, então o Cruzeiro é o clube que mais tem tradição nessa competição e que, como vive um bom momento, é, na minha opinião, o favorito a levantar a taça e a se tornar aí hepta. E apesar de todo esse contexto, você pode dizer para mim, Clay, é clássico, tá? Vamos com calma, porque o jogo é jogado, o lambaria é pescado. Teve até um cruzeirense que comentou isso, eu achei muito engraçado. Eu adoro quando vocês de Minas comentam coisas nos meus vídeos, porque é uma outra cultura, uma outra região, e eu aprendo muito com os ditados de vocês, tá? Então o lambaria é pescado, o jogo é jogado. Vocês falaram, calma, é clássico. Só que, falo um bagulho aqui pra vocês, não parece clássico, tá? Definitivamente esses 2 jogos aí que a gente viu, a não ser pelo clima do estádio, pelo clima da torcida, dentro de campo, não parece clássico. Dentro de campo parece que o Cruzeiro tá enfrentando um time que é qualquer, assim, não desmerecendo o Clube Atlético Mineiro, mas o Cruzeiro joga com tanta superioridade, com tanta tranquilidade, com tanta calma, que não parece ser um clássico, parece ser um jogo de tabela aí com outro time qualquer. No jogo de ida, o jogo do Cruzeiro não foi um jogo brilhante, tá? Mas foi um jogo onde, mesmo numa noite não muito inspiradora, o ataque funcionou e o time como um todo soube muito bem administrar a partida. Uma das coisas que eu mais gosto sobre esse time do Cruzeiro, do Leonardo Jardim, é que não é aquele time que amassa o adversário o tempo todo, como o Flamengo, por exemplo, faz. O Flamengo, ele tenta ficar com a bola o tempo todo e ataca o tempo todo. O Cruzeiro é um time que sabe administrar melhor a partida. Então, ele tem a bola quando ele precisa ter, ele deixa a bola com o adversário quando ele acha que deve, e ele é muito vertical, muito objetivo. A gente vai ver depois, nas estatísticas do jogo, que o Cruzeiro precisou de pouquíssimos chutes no gol para poder abrir o placar. A gente vai ver, inclusive, já dando um spoiler para você, que o Galo teve 70% de posse de bola e apenas uma chance clara de gol. Ou seja, o Cruzeiro é um time que, com muito menos posse de bola, consegue fazer muito mais que os seus adversários. Foi isso que o Cruzeiro fez no jogo da ida, e com 2-0 no agregado, foi isso que ele fez no jogo da volta. Só que nem precisou usar tanto essa estratégia, porque com 4, 5 minutos do primeiro tempo, o Caio Jorge foi lá e abriu o placar fazendo 3-0. Faça o K imediatamente. Eu tô falando aqui em todos os vídeos que eu faço do Cruzeiro, o carinho que eu tenho por esse menino, por ser um menino da base do Santos, né? Então eu vi ele surgir pro futebol e é muito bom ver Caio Jorge fazendo gol. É muito bom ver Caio Jorge voltando de data FIFA, que ele inclusive se machucou e foi cortado, voltando bem, voltando fazendo 2 gols em clássico. É importante a gente relembrar também que o Galo teve 2 semanas para se preparar para essa data FIFA. O Galo teve a demissão do técnico Cuca, demorou 1 semana para fechar com um técnico novo, então dessas 2 semanas, uma foi inteira dedicando-se à procura de um novo técnico, trouxe o Sampaoli, e o Sampaoli teve aí menos de 1 semana para jogar esse jogo da volta contra o Cruzeiro. E aqui, não vou falar do trabalho do Sampaoli, porque ele acabou de começar, porque esse pepino não era do Sampaoli, esse pepino era do Cuca, que não treinou o time bem o ano inteiro. O time do Galo é um time que oscila muito, é um time que tem problemas de bastidores, né? Teve, pelo menos em algum momento, problemas de bastidores gravíssimos, né? Com os jogadores colocando o time, inclusive, na justiça, depois retiraram, é verdade, mas teve todo esse ambiente conturbado por um momento, e não é um time que vive boa fase. Só que esse pepino
vai ser do Sampaoli a partir de agora. Sampaoli vai ter aí a Sul-Americana para trabalhar e ele tem também o Campeonato Brasileiro para tentar fazer com que o Galo se afaste o máximo possível do Z4, porque o Galo não está perto da zona de rebaixamento, mas qualquer vacilo que ele cometa ali, ele pode correr o risco de ficar. Então, esse vai ser o trabalho do Sampaoli. Daqui para trás, né, do Sampaoli para trás, ele não tem responsabilidade do Galo ter chegado no Mineirão com 2-0 no agregado para o Cruzeiro. Esse pepino era do Cuca. E eu acho que foi uma decisão acertada demitir o Cuca naquele momento, mas também não tem como você exigir do Sampaoli que ele fizesse muito mais do que ele fez no jogo de ontem, assim. Era um time que já estava perdendo por 2-0, é um clássico, você está na casa do teu adversário, você não arrumou a tua casa ainda, o teu time ainda não está arrumado, então não há muito o que fazer. Foi meio que protocolar a participação do Galo no jogo de ontem, porque o Galo não jogou bola. Quem jogou bola ontem foi o Cruzeiro. Então, sobre os jogos, o que eu tenho para falar é basicamente isso. Um Cruzeiro que domina no jogo de ida, mas que também sabe deixar o adversário jogar quando precisa, e que no jogo da volta administrou muito bem a sua vantagem por 2-0, que logo virou 3-0 no começo do primeiro tempo, e depois, no segundo tempo, foi lá, fez o 4-0, depois ficou tranquilo na partida, o Galo não levou perigos. Tô com os dados aqui que eu tinha citado brevemente para vocês, ó, 73% de posse de bola do Galo com apenas uma chance clara de gol, ou seja, o Cruzeiro nessa conta teve mais ou menos aí 27% de posse de bola, né? E o Cruzeiro, com essa posse de bola, teve 4 chances claras de gol. Ou seja, com menos da metade da posse de bola do Galo, o Cruzeiro foi lá, fez 2 gols e teve mais chances claras. Então isso mostra a efetividade do time do Leonardo Jardim, que soube muito bem jogar esse mata-mata. E falando de mata-mata, a gente sabe que agora esses jogos da Copa do Brasil, tanto a semifinal quanto a final, vão ser disputados lá em janeiro, depois do final do Campeonato Brasileiro. Isso talvez torne o campeonato um pouco mais imprevisível. Por quê? Porque são praticamente 3 meses até lá. Né? Na verdade, praticamente não, são 3 meses até lá. Então, a gente não sabe como que o Cruzeiro vai chegar, como que o Corinthians, o Vasco e o Fluminense vão chegar, né? Mas, analisando hoje, se essas semifinais e finais fossem hoje, fossem na sequência, né? Não tem jeito, o Cruzeiro é o favorito. Dos 4, o Cruzeiro é o time mais estabelecido, que tem mais consistência, que tem o artilheiro do Campeonato Brasileiro e também, né, o artilheiro da equipe na Copa do Brasil. É o time que joga o futebol mais eficaz e talvez até bonito, a gente possa dizer assim, por ser um futebol muito objetivo e que consegue envolver o adversário quando precisa. Então, por todos esses fatores, hoje o Cruzeiro é o favorito, na minha opinião. Só que a gente tem 3 meses até lá e tudo isso pode mudar. A gente tem que torcer para que o Cruzeiro continue fazendo um bom Campeonato Brasileiro, continue jogando muito bem, que o Caio Jorge, o Matheus Pereira e todo o time continuem jogando em alto nível para que em dezembro esse time ainda seja favorito, ainda tenha status de possível campeão aí de Copa do Brasil. Deixa nos comentários o que você pensa sobre o assunto, se o jogo é jogado, lambaria pescada e ainda não é hora da gente falar sobre favoritismo, e eu te vejo no próximo vídeo.